Momento Comerciário no ar, mais uma edição desse nosso bate-papo habitual aqui com o presidente do Sindicato dos Comerciários, Washington Vicente. Bom dia, Washington. Bom dia, Heraldo. Sempre um prazer estar aqui com a galera, né, do sindicalismo Verdade. E mostrando para os trabalhadores, independente da categoria, qual é o trabalho dos sindicatos aqui da Baixada Santista em prol das suas categorias. E hoje nós temos o nosso convidado aí, nós pode temos falar um aí. convidado hoje aqui, o Adilson Carvalho de Lima, ele que é presidente do Sindicato dos Minérios e Derivados, o Sindiminérios, né? Tudo bom, ô Adilson? Sim, Heraldo, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Washington. Sim, estamos aqui para esclarecer. Adilson, fala para nós a abrangência da tua categoria. Quem são os trabalhadores aí representados pelo Sindiminérios? Bom, o Sindiminérios tem 73 anos de fundação. A nossa categoria inicialmente foi iniciada pelos trabalhadores das empresas distribuidoras de combustíveis. Tá? Na sequência, agregou também os trabalhadores de venda de gás de cozinha, aquele do botijão, que ao longo do tempo foi se aperfeiçoando para outros volumes, né? Então tem o P45, o P90, o P180, tem o granel. Não é o gás encanado na rua. Não, tá? aqueles botijão grandão que vão para E desde 89, e desde 89, nós representamos também os trabalhadores das empresas de armazenamento de produtos químicos líquido a granel, tanto da área da Lemoa quanto ali da Ilha Barnabé. E por algumas circunstâncias, até 1990, representávamos também os trabalhadores de impostos. Nessa ocasião, um segmento bem atípico de marinas e garagens náuticas que faziam abastecimento das embarcações, começaram a ser representados pela gente. A partir de 91, os trabalhadores de impostos sentiram a necessidade de fundar um sindicato, foi aberto o espaço para eles, estão aí muito bem representados hoje, e nós estamos com a categoria que hoje, 22 cidades, Bertioga até Barra do Turvo, divisa com o Paraná, e todos esses trabalhadores somados, cerca aí de 1.850 trabalhadores. Você falou também dos trabalhadores armazenagem aí de produtos, né? Envolve também aquela empresa aqui de Santos, a Ultracargo, não? Sim. Ultracargo Logística S.A., né, oriunda lá do grupo Ultra, sim. Nós representamos hoje em torno de 200 trabalhadores, inclusive estamos em período de campanha salarial com eles. Então, aproveitando, nós tivemos aquele incêndio aí que durou, sei lá, 15 dias. Quantos dias? Não sei exatamente, não lembro. Foram mais de 10 dias. Mais de 10 dias, né? Isso. E nós tivemos muito envolvidos. A categoria sofreu muito com aquilo? Sim, e até hoje nós colhemos reflexos. Trabalhadores que hoje vêm sendo substituídos, eles tiveram participações especiais, tanto do início do combate, como dos reflexos que vieram. A empresa passou por uma transformação necessária, tanto da questão de segurança, quanto da questão psicológica, porque é uma empresa. E o que aconteceu ali pode acontecer em qualquer outra. Então, essa circunstância ela fica sempre rondando a atenção do trabalhador que trabalha ali no limite. Verdade. Por que se demorou tanto para debelar aquele incêndio? O que se falou na época é que nem as autoridades, principalmente os bombeiros, não tinham ciência do produto que era armazenado lá, então ficava difícil. Qual era a técnica que eles iam utilizar para debelar as chamas? Bom, um dos fatores que impediu que fosse mais rápido encerrado o incêndio era o volume que tinham lá nos tanques. Tá? A água utilizada, e foram milhões de litros, servia apenas para resfriar as paredes dos tanques, pois o volume, ele teve que passar por uma manobra. Alguns dos tanques, eles foram esgotados uma boa parte, ou seja, enquanto pegava fogo em cima, eles eram drenados para outros tanques. Sem falar que não foi apenas um tanque, foi mais de um tanque. Então as frentes de combates impediam também o maior acesso para tentar interromper. E esse tipo de incêndio ele só é combatido com produtos
químicos especiais, o qual, diante do volume que tinham nos tanques, o que nós tínhamos na nossa região não era suficiente. Então teve que aguardar a chegada de um volume maior de um produto químico, o qual ele interrompe não de imediato, mas ele vai sanando e tirando a combustão. É engraçado que assim, né, o corpo de bombeiro não ter ciência do tipo de produto que isso é meio história para boi dormir, né? Hoje você, por exemplo, para você constituir um espaço, você tem que ter um AVCB, deve ter alguma outra certificação específica lá que a gente, como não é da área, não conhece. Então, né, nós temos aí a Ilha Barnabé, que todo mundo, né, sempre conta a história sempre de... o barril de pólvora. Sempre que acontecer. Então, assim, realmente nós estamos com problema, né? Se dois ou três tanques, se eu não me engano, chegaram a pegar fogo e teve essa dificuldade. Imagine ali na região da Ilha Barnabé o perigo que nós passamos. Aí você fala assim, teve uma reestruturação de segurança. Na verdade, ela não precisava ter reestruturação, bastasse ela ter o procedimento de segurança adequado. Agora, como que uma empresa, nesse porte, no perigo que o produto que está ali exposto, não tem um processo seguro? Talvez, vamos fazer desse jeito. Quem certifica? Quem fiscaliza? Mas talvez na hora de pleitear a liberação do AVCB, ele fala, eu armazeno gasolina. Na verdade, ele tem, sei lá, outro produto muito mais, né, inflamável do que a mera gasolina e tal. Entre os produtos que estavam ali envolvidos, tinha um que ele era inflamável, mas o teor químico dele é o que preocupava. Sem falar que tinham outros tanques que estavam também sendo resfriados, que caso viesse a entrar em colapso a parede, a contaminação do ambiente coletivo seria maior. Quando falou assim, mas os bombeiros não sabiam o que tinha. Bom, bombeiro ele apaga a chama. De acordo com a chama, ele vai utilizar a água, espuma ou um produto específico. Ou no caso, né, rede elétrica, o carbono. Então, quando você falou, o bombeiro não sabia o que tinha, ele não sabia algumas das propriedades. Cada produto tem ali o seu ponto de fulgor, as suas propriedades. Então, é dimensionado isso quando as empresas contratam o armazenamento. Então, o bombeiro, não sabíamos o que tinha. De primeiro momento, o que qual o ponto de fulgor, o que ele tem esse produto. Aí depois, logo a seguir, as primeiras horas, já sabia como combater, o que tinha que combater, e como não tinha o produto específico, se foi retardando, né, para resfriar, porque aquilo, se entrasse em colapso, aí nós teríamos um derramamento do produto e aí teria se alastrando por todo o restante da bacia de contenção, que era um maior perigo. Eu acho que a empresa até foi ágil, né, teve uma habilidade na drenagem do combustível, conseguindo... Isso, para transferir para o ponto de queima. Ajudou na resfriação, porque era menos combustível, vamos dizer assim, né? Quando pega fogo, algo que deu combustão, que ajudou a amenizar a quentura, mas era quente. Precisou vir um produto dos Estados Unidos, eu lembro, na época, não foi mais ou menos isso que aconteceu? Sim, empresas especializadas, né, tiveram que trazer, dado o volume. E, assim como outra cargo, outras empresas que estão ali no mesmo polo de armazenamento passam diariamente por essa situação. Tá? Eu lembro que na época até aquele ator norte-americano lá que faz filme dessas tragédias, aí chegou a gravar um vídeo, né, cumprimentando os bombeiros brasileiros, os daqui, exatamente porque esse incêndio, 10 dias, né, que você falou? Né? Ele entrou para a história com o mais longo, né, e causava ele mexeu em todo a operação da cidade, em todo o fluxo logístico, mexia rotineiramente, porque principalmente ali nos primeiros 5, 6 dias, não se sabia o que podia acontecer. Anchieta, né? Anchieta, a área do porto, que já é congestionado, né? Porque aquela teve que ser desviado. Isso, ele é muito próximo da via do porto lá.
Foi interditado Então, todo quer esse dizer, período. causou um transtorno muito grande. E o que virou um meme naquela época foi o ex-prefeito, né? Lá não, e os dois ex-prefeitos, né? Lá, tá tudo sob controle. Tá sob controle. Nas Calma, primeiras horas, né? calma aí. Não é assim não, né? Não é assim não, pô. Pera um pouquinho. Mas, Adilson, vamos lá. Cortando o Heraldo, você mencionou aí algumas representações. Na verdade, quantas categorias dentro da tua categoria é representado pelo Sindminérios? Eu vi que você falou Marina, o pessoal que trabalha com produtos na Lemoa, o que mais? Dentro da abrangência hoje, nós temos os seguintes segmentos. Distribuidoras de combustíveis. Dentro da distribuidora... que a gente vê por aí, né? Isso. Na verdade, são os terminais. Tá, nós temos ali em Cubatão, eles recebem esses terminais, no caso aqui. Mas o motorista que vai para o posto com aquele caminhão, não? Não. Nós temos aqui na nossa região, temos a Vibra Energia, que é a antiga BR, tá? Então temos a Vibra Energia, temos a Ipiranga. Sim. Então elas têm base de armazenamento constituídas. Por sua vez, a Vibra, dentro da sua área, ela tem uma unidade da Raizen e outra da Ali, que faz a substituição de norte. Então, são 4 empresas distribuidoras de combustíveis. Elas armazenam e dali os caminhões que saem, já saem para os postos. Dentro desse segmento de combustível, nós temos ali o Sindilub, que são as empresas que vendem lubrificantes de forma fracionada. Temos o transportador, revendedor retalhista, que é o chamado TRR, são caminhões menores que entregam para as empresas, já são 3. Aí nós temos os terminais, tá, de armazenamento, o qual nós temos 5 terminais, são acordos. Temos também as distribuidoras de GLP, que invasam os botijões. E temos as revendas de RLP, que são aqueles postos menores que vocês veem espalhados aí pelos bairros. 5. E aí, no caso, ainda as marinas e garagens náuticas. Então, nós temos, dentro da nossa categoria, 6 segmentos, 6 frações, e que se desdobram em acordos ou convenções. Então, é o ano inteiro negociando. Você passa o ano todo negociando. Sim, nós temos database em janeiro, database em março, database em julho, database em setembro. Então, terminamos ou estamos no meio de uma database ou começamos em outra. Adilson, você falou que dá uma média de quantos representados aí nesse... 1.850. 1.850. Esses dias nós tivemos uma reunião na nossa federação e eu questionei, você conhece o Amari Mortágua, que é presidente da UGT estadual. Sim. Com a proximidade que ele tem junto ao Ministério do Trabalho, inclusive esses dias ajudou a fechar o acordo da portaria, que era a 3665, agora passou a ser a 1316, que trata do trabalho em feriados para comércio. Eu mencionei para ele o seguinte: nós temos uma grande dificuldade de definir o real número de representados, né? Porque isso é uma estimativa. Tu pode ter mais, pode ter menos. E eu falei assim, será que junto ao Ministério do Trabalho, já que o Ministério do Trabalho ele tem uma função estatística, a maior parte é estatística, de criar um número de categoria. Sindminérios 01, Comerciário 2, Serviços 3, e assim por diante. Por quê? Não é o KNAI, porque o levantamento por KNAI é muito difícil. Ele se desdobra muito, né? Você pega a primeira atividade, comércio. Então, quer dizer, você não consegue ter... recentemente eu fiz um levantamento via DIEESE, que eles conseguem realmente apurar, né? Porque são técnicos que têm especialidades. O último levantamento, a minha categoria, passava de 72 mil trabalhadores representados. E a gente sempre falava em 60 mil, ou seja, cresceu 12 mil e a gente não teve essa percepção. Né? Então, assim, por incrível que pareça, por quê? Porque a gente não é unânime na questão de representados. Sim. Né? A gente, infelizmente, depois da reforma trabalhista, o nosso perfil de associados, o nosso volume de associados caiu bastante. Né? Por quê? A gente virou
um sindicato assistencialista. Então, se eu não quero o serviço, eu não sou sócio. Se eu quero o serviço, eu viro sócio. Aí eu quero dentista, vou lá, viro sócio. Tratei meu dente, não quero ser mais sócio. Assim, infelizmente aqui como que eu quero dizer? Se utilizar de um serviço por necessidade. Eu tenho necessidade, eu o faço. Então, a gente nunca consegue delimitar realmente a nossa categoria. E aí veio a própria reforma que tirou a obrigatoriedade das homologações no sindicato, você perdeu mais contato ainda. A minha convenção, ele até tem a obrigatoriedade de homologação, só que a partir de 2 anos, né, o pedido de demissão não tem a obrigatoriedade, né, porque você homologar um trabalhador com 1 ano, você não tem o que conferir, porque é praticamente automático. Vocês têm essas dificuldades lá na tua categoria, que apesar de ter 2.000, bem menor do que o nosso, mas é que nem você falou, né? É nas duas curvas de rio de Bertioga e curva de rio de Barra do Toro. Então, assim, é muito espaçado. Como que vocês lidam com... Então, dentro desses segmentos, quais são dentro da nossa categoria, nós temos as empresas, o qual, por força de convenção, nós temos o direito de ter a arrecadação de forma compulsória, garantindo o direito, de acordo com decisão em assembleia, de fazer oposição. E muitas delas é o seguinte: eu tenho um número de trabalhadores X, a decisão é para todos. Guardado aquele número que está para fazer oposição, eu tenho os que contribuem. Então eu tenho um número de opositores e tenho um número que está recolhendo. Então eu tenho aquele número. Mas dentro de alguns segmentos, por exemplo, de revenda de GLP, como é muito fracionado, são mais de 70 empresas espalhadas, empresas que vão de empresas familiares, onde o proprietário, a esposa e um filho trabalham, contra empresas que chega a ter 60 trabalhadores. Então essas empresas, elas abrem e fecham contrato. E aí nós temos em algumas extremidades, e eu falo extremidade, a gente não precisa ir muito longe não, tá? Aqui na nossa região, extremidade é aquilo que a gente não consegue ir por questões de insegurança. Daquele que presta um serviço dentro da categoria, mas ele não se vincula. Ora porque ele está dentro de um contexto de benefício, ora porque a própria empresa prefere contratar ele. Tá? Então, muitos desses motociclistas que saem para entregar o gás e a água, na sua expressiva maioria, eles não são registrados. Eles estão dentro da categoria. Por uma opção de uma das partes, ou por conveniência, eles não estão. Tá? Dentro de outros setores, a gente vê que a rotatividade é muito grande, a gente não consegue acompanhar. Então, esse número que eu falei aqui, de 1.850, boa parte deles estão dentro de uma ou duas desses segmentos em que a gente não consegue ter. Mensurar, né? Parte desse, as empresas blindam os trabalhadores, que é aquilo que você falou, blindam os trabalhadores de informação e deixa para eles consignados: olha, você entra, trabalha, eu te ajudo, mas você não vai para o sindicato, você não recolhe para o sindicato. Então eu faço a visita, eu vejo os trabalhadores, a empresa blinda eles, e é uma questão moral. Eu contei recentemente um caso que numa das visitas aí há alguns anos, na região de Itanhaém, eu visitei uma unidade de uma revenda, cheguei lá, eu abordei 2 trabalhadores, um deles visivelmente era de menor. Entrei numa conversa muito simples, assim, ele não tinha mais do que 18 anos, apesar de ter uma estrutura física um pouco, até para pegar o botijão. Anotei os dados para fazer um questionamento. No restante da visita, fui numa outra unidade e numa outra conversa acabei identificando que a mãe trabalhava numa outra unidade. Aí eu comentei com ela: mas o seu filho assim, se a gente for lá. Ela falou assim: presidente, se o senhor denunciar a empresa, meu filho vai perder o emprego. E em casa são eu, ele e mais 2. Se a empresa mandar embora, eu vou ter dificuldade. Eu voltei para a sede com um pensamento: ser feliz ou ter razão? E eu tomei a decisão de não denunciar aquela empresa. Não por omissão, por entender que eu estaria mexendo na estrutura social de uma família inteira, com poucas chances de ser recolocado no mercado.
Isso foi uma experiência que eu tive e eu falei assim, ela não foi boa, mas ela foi importante. Então, esse número de trabalhadores, a gente tem uma estimativa. Na nossa eleição, que aconteceu recentemente, nós tínhamos cadastrados com direito a voto, aproximadamente, acho que era 1.268. Nós fomos buscar 1.010 votos, ou seja, nós tivemos aí quase que a totalidade daqueles com direito a voto, embora o número de trabalhadores seja até expressivo. Mas o que você falou agora em relação ao trabalhador menor é importante. Só que você sabe que aqui, para responsabilizar, existe sindicato, para se responsabilizar. O Ministério Público do Trabalho aqui da Baixada Santista, quando se trata de questão social, ele é atuante. Quando se trata de outras questões trabalhistas, ele encaminha para o sindicato, porque não é o papel do Ministério Público do Trabalho. Mas, como você agiu com o coração dentro da razão, se esse trabalhador se acidenta no local de trabalho, se acidenta no percurso de trabalho, primeira coisa que o Ministério Público ia falar, o sindicato sabia? Sabia. Você se torna um responsável, né? E você vai ter que... O mais barato é um ataque, o mais barato. Mas hoje eles querem dano moral coletivo, que não vai para o trabalhador, vai para um fundo aí que ninguém sabe quem administra, para onde vai esse dinheiro, porque hoje, Geraldo, o trabalhador aprendeu a fazer denúncia, legal, mas ele faz para o Ministério Público do Trabalho. Só que ele faz denúncia que não é inerente à atuação do Ministério Público. E aí vem para a gente sindicato. E hoje, você sabe muito bem que eu não posso entrar com uma ação, mesmo que é uma ação coletiva, como substituto, que é o sindicato, se eu não provar, eu pago. Então eu também não. Se eu não tenho direito à arrecadação, como que eu vou pagar uma ação? Para representar quem representar. Então, olha a dificuldade que se torna quando você é representativo legal da categoria, você vai lá, você fiscaliza, você fala para o empregador, não quero te prejudicar, mas pensa sempre do outro lado. Hoje, você não registra ele, tá bom pra caramba, não tá? Amanhã, você não faz nada do que ele quiser, ele vai entrar na justiça e vai querer todo esse período porque ele adquiriu prova. Ele ia na casa do amigo entregar o gás, ele ia na casa da namorada entregar o gás, e ali ele constitui prova e aciona na justiça. Tem mensagens no WhatsApp. Tem mensagem no WhatsApp dizendo... vai, rua tal, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, isso cai na própria CLT, que é o chamado acordo tácito, desde que você tenha algum tipo de prova para acionar na justiça. Então, assim, é legal, que nem você falou, poxa, é legal pra caramba, só que a gente sempre tem que pensar no outro lado, né? As pessoas gostam muito, tipo, né, vamos pegar um exemplo aí, eu posso trabalhar sem registro, porque eu estou recebendo seguro-desemprego, vai me ajudar? O empregador vai lá e fala, não, beleza, eu te ajudo. Só que quando ele vai no sindicato, ele conta os meses que ele recebeu o seguro-desemprego, que ele não era registrado. É isso que ele fala. E nós já tivemos situações assim, e eu peguei e falei assim... mas aí dá uma litigância de má-fé, porque se você provar que naquele período ele estava no seguro-desemprego... Olha, a nossa categoria, ele tá não pode trabalhar, não pode trabalhar dia 25 de dezembro e 1º de janeiro. E nós flagramos empresas aí, grande, pequena, trabalhando dessa forma. Acionamos uma, ele falou que ele não tinha empregado, ele contratou freelance. E é um serviço especializado, açougue, tá? Açougue. Voltamos lá, o meu diretor identificou a menina lá atendendo no balcão, sou registrada, fizemos um levantamento, ela está recebendo seguro-desemprego. E está lá trabalhando. Aí eu denuncio, eu estou prejudicando quem? A trabalhadora, porque ela vai se sentir ofendida. E vai guardar esse rancor pelo resto da vida dela, que não deixou ela receber duplicidade. Se beneficiando de isenção tributária. E se aquela pessoa se machucar lá dentro, não tem... ou ela vai adquirir prova, ou ele vai descaracterizar qualquer prova, dizendo que ela estava recebendo seguro-desemprego. Infelizmente, é o que a gente vê o dia a dia. Talvez na sua categoria, nesse
na parte de gás. De revenda. Talvez marina também. Sim. Freelance. Não, Marina, principalmente, né? Feriado, fim de semana, essa coisa toda. Tem. Inclusive, tem uma unidade uma específica lá na região de Bertioga que contratou e contrata os finais de semana. Nas nossas 2 últimas visitas, o gestor teve um problema, ele estava até fora do país, resolvendo alguns assuntos, o pessoal estava sem receber e queria fazer a denúncia. Eu falei, pega o nome e faz um questionário para cada um deles, se algum deles está recebendo algum tipo de benefício. Porque eu também não quero levantar uma situação coletiva, tá? E trazer outro comprometimento. Porque aí na hora, olha, eu estava trabalhando, mas estava recebendo aqui, estava recebendo ali, estava afastando pelo benefício tal, estava recebendo benefício tal, porque eu só ficava na praia para empurrar o jet, eu não entrava na água. Então tem todas essas situações que nós já tivemos caso que eu alertei, mas você está falando que você foi registrado só em tal data. Você estava recebendo? Não, porque eu estava recebendo. Falaram, se você fizer questão de o registro ser retroativo, hora que a empresa for acionada, vai cruzar os dados, o seu valor que você recebeu vai ser descontado na sua ação, que a empresa e o próprio Ministério, eles vão cruzar a informação. Você recebeu parcela durante o período que você estava prestando o serviço. Ela vai reter esse dinheiro e desconta, hein? Desconta. A pessoa recebeu o seguro-desemprego, no ato de fazer o saque de fundo de garantia, cruzou a informação, lá na frente ela vai ter o desconto. É engraçado que assim, nós somos representantes legais e a gente não tem informação do Ministério do Trabalho. Eles alegam que existe um plano de cooperação quando você precisa de informação. E aí você assina o plano de cooperação e a partir do momento que você assina, você é responsável pelos aqueles dados. Mas não, eles usam tudo isso, Heraldo, a favor de não passar a informação necessária. Só para você ter uma ideia, minha esposa precisou abrir um CNPJ para trabalhar de consultoria. O contador finalizou o CNPJ, 25 ligações de bancos diversos chegaram para ela abrir a conta no banco. Então, que informação, que proteção de dados que sigilo é esse? Entendeu? E olha... Isso acontece com aquele pré-aposentado também, né? E isso exige Receita Federal, Estado, município, porque você depende de... Então, assim, toda essa informação, ela vai automático para os bancos. Você, quando vai entrar com a aposentadoria, você nem sabe que saiu tua aposentadoria, já estão te ligando, te oferecendo crédito, empréstimo, cartão. Então, assim, e o sindicato, que tem uma constituição legal, é constituído para representar a categoria, inclusive os em processo, ele não tem essa informação. E aí você fica a ver navio. Enquanto a classe empregadora, ela se usa de mecanismos para não pagar tributos. Agora, eu não sei se no teu tem, mas agora eles criaram agora um KNAI de suporte de escritório, suporte administrativo, para ele fugir lá da alíquota lá, ele cria uma nova e joga os trabalhadores, que é teu representado, para aquele CNPJ que você não representa. Entendeu? Então, assim, essas artimanhas que eles... E aí o que acontece? Aí você fala, o sindicato patronal que perde a representação, ele vai entrar com ação contra aquele cara? Não vai. Não vai. Infelizmente não vai. Adilson, são 7 negociações antes, você falou, né? Não, são 7 segmentos que se desdobram. Esses 7 segmentos, eles se desdobram. Só na linha dos terminais, nós temos acordos. Tá? Então, eu tenho acordo com a Stout, acordo com a Ultracargo, acordo com a GEL, acordo com a Granel e acordo com a Vopak Brasil. Então, temos 5 acordos com datas distintas, negociações distintas. Então, a questão é exatamente essa que eu vou fazer agora. Pelo volume de acordos, negociações, se facilita. Você vai numa empresa e está falando,
A outra empresa lá eu fechei tantos por cento e tal. Então vai ficar ruim para mim se eu não chegar pelo menos perto dessa margem aí. Esse jogo, ele acontece naturalmente. Uhum. Hoje pela manhã, nós panfletamos uma database, uma empresa database, mês de julho, com inflação em INPC de 4,33. Amanhã eu estou, quinta-feira, no tribunal com uma outra empresa do mesmo segmento, porém a database é março, com inflação de 3,36. Olha, mas são datas base distintas, são percentuais distintos. Mas o teor da conquista, um deles é os benefícios sociais que carregam valores. Alimentação, refeição, Sim. vale creche, farmácia, auxílio PCD e adicionais. E as cláusulas que são carregadas, cláusulas de benefícios sociais, que têm um custo para a empresa, para a sua implementação, porém não tem um repasse de dinheiro para o trabalhador. São cláusulas de garantias, como folgas a mais, escalas. Então, quando a gente está numa database, a gente sim utiliza do bom senso e guarda. Hoje pela manhã, novamente, a database ela é diferente, mas está sendo utilizada como parâmetro aquilo que está se verificando no tribunal. Eu estou retornando para uma segunda audiência no tribunal e essa audiência ela vai me dar um norte de como que o tribunal está vendo essas alterações, esse novo processo, que vai me dar subsídios para quando eu retornar aos trabalhadores com a aprovação ou a recusa, de voltar para a empresa e falar assim, olha, o tribunal para tal data sinalizou de tal forma. Podemos melhorar essa proposta ou você vai querer que nós subamos também para uma audiência? Então, a gente sim tem esse jogo de cintura. O acordo coletivo, ele é sempre mais benéfico para os dois lados. Por quê? Você atende particularidades, né? Porque apesar de ser segmentos, mas são particularidades diferentes, tanto de trabalhadores como de empresa. Só que você tem esse transtorno, né? Poxa, para fechar um acordo você tem que ir para o tribunal, né? E qual que é a briga? Índice econômico. O patrão, o empresário, ele tem o índice inflacionário na cabeça de uma forma que bloqueia qualquer coisa. E outra, nós temos 12 meses para pedir reajuste. Todo o índice inflacionário nesse período todo já foi inserido nos produtos. Já se pagou. Já se pagou. E quando você negociar, mesmo com ganho real, já está perdendo. Sim. Então, assim, está sempre atrasado. Você entendeu? Então, assim, infelizmente, esse pensamento empresarial aqui no Brasil é muito pequeno. A gente tem que valorizar o que conquistamos. Não é verdade? Você for falar, se você ficar colocando na cabeça o que eu tive que ceder para conquistar algo, poxa, né? E negociação é ganha-ganha, né? Não é o ideal, é o possível. É o equilíbrio. Essa semana eu tive numa rodada, numa dessas empresas, e aí durante a conversa, claro, a empresa defende o mercado, aí entra a guerra, aí entra a política de governo. Bets, tem bets lá também? Os caras falam da bet? Porque não, nesse segmento não. O trabalhador não passa de 2 mil de salário e vem dizer que ele joga bets. Nós não chegamos ainda bem nesse número essa aqui. E aí, no meio da conversa, de uma forma muito tranquila, eu falei pro negociador, eu falei assim, olha, o interesse aqui é de ambas as partes. Eu falei assim, vamos dividir as conquistas? Ele falou assim, vamos dividir as conquistas, porque você depende da mão de obra. O nosso representado, que é o seu empregado, ele precisa de um retorno. O bem-estar dele facilita o desempenho e o retorno. Então, se você propiciar algumas coisas para esse trabalhador, e aí eu falei de uma metáfora de uma mão verde que amolece a carne. Mas o que tem a ver? Eu falei assim, tem um benefício que são para todos e um benefício que são para alguns. E aí eu sei na defesa de uns 2 ou 3 benefícios que eles não são para todos os trabalhadores.
O auxílio filho PCD, o auxílio creche para expor, ali. Todo mundo. Mas tem um cunho social e um retorno de satisfação para aquele meu amigo que tem, para aquela minha amiga que tem. Eu falei assim, aonde vocês podem desprender um valor, fazem uma ação social importante, e aí eu fui buscar o que hoje as próprias empresas pegam, as chamadas políticas ESG. Política ESG. Então vamos, gestão, segurança, entendeu? Vamos lá falar de meio ambiente. Falei, aonde que vocês? Aí eu fui buscar dentro da empresa as políticas que ela aplica. E joguei, olha, vocês aplicam tal política. Essa cláusula, ela pode ser inserida aqui dentro. Tal cláusula, você não está plenamente atendendo a sua política de ESG, porque você está não implantando tal coisa. E a gente conseguiu a deixar a empresa assim um pouco incomodada, porque o site, ele aceita tudo, Sim. assim como o papel. Mas na realidade nós temos, vamos traduzir a política para o bem-estar do trabalhador. Então essa é uma estratégia. Um exemplo é as bolsas, né? É uma regra para a empresa estar inserida, e quando vai ver ela não cumpre bolufas nada daquilo. Então assim, alguém tem que olhar isso, infelizmente. E aí você, assim, a gente fala assim que a classe trabalhadora tem como crítica quando perde, mas não valoriza quando tem. Então, infelizmente, hoje a negociação, você abre mão de alguma coisa, você tem que ponderar. Você coloca os níveis de importância e dentro daquilo que é menos importante, pelo menos para você, você entra na negociação. Só que aquilo que é menos importante para você é o mais importante para 1, 2, 3, 10% da categoria. Eu costumo passar, e hoje de manhã tivemos um exemplo, independente do segmento ou da categoria, ele tem pelo menos de 2 ou 3 faixas etárias de trabalhadores. Os trabalhadores com mais de 10 anos, onde eles estão lá, estão aguardando ou atingir um período para ali juntar para aposentar ou ficar de forma cômoda empregado. Existe aquele que está na empresa, mas ele está querendo mudar. E tem muitos que estão ali e eles falam assim, vou só passar um tempo, só uma chuva. Então, quando você leva uma proposta com 20 cláusulas negociadas e 15 delas são de caráter inclusivos e sociais, em que ele não consegue transformar de forma imediata isso em ganho, porque é um benefício para um terceiro, porque é um benefício que ele só vai adquirir a partir de 3 anos, é um benefício que ele só vai ter se ele atingir tal nível, isso não interessa. Então os 3, os 4 ou os 5%, ou aquela diferença mínima de um ganho real, ele não conhece. Aí ele fala assim, mas eu estou aqui, para mim tanto faz. Aí, por conta dessa nossa experiência, fala assim, mas você não vai ajudar a decidir, você não quer nem ouvir, daqui a um tempo você vai sair daqui, você vai para uma outra empresa. Quando chegar na outra empresa, em determinado momento você vai passar pela mesma situação. Aí você vai virando as costas. Daqui a pouco você fez 10 anos, trabalhou em 3, 4, 5 empresas, e em nenhuma delas você contribuiu para que em algum momento você fizesse. E eu falo, essa norma coletiva tem 25 anos que começou elaborada. Na outra lá, 37 anos. Olha, essa aqui é a mais nova. Faz 15 anos que nós começamos. Eu falei, temos trabalhadores de 15 anos, de 10 anos, e tem vocês que estão entrando. Então, uma das dificuldades que os sindicatos hoje, e hoje é há algum tempo, é esse pensamento de que estabilidade não importa, benefício social não é conquista, porque ele não vai terminar nessa empresa, ele não vai permanecer nessa empresa. Então, aquela conquista social de 10, 15 cláusulas que você avançou, não faz diferença para aquele público. 5 diferenças. Se permitir, e algumas empresas têm assim, quero tirar essa cláusula, essa cláusula, essa cláusula, e eu dou 0,5%. Não. Como assim? Não. Eu prefiro ficar e ter só NPC. Porque é o seguinte, a manutenção dos salários ela está sendo reposta, a manutenção e os benefícios, eles foram conquistados há anos.
e as empresas. E algo que está no nosso calo e é para todos, chama-se despesa com plano de saúde. Esse não é um problema, é uma situação que é difícil para a empresa, é difícil para o trabalhador e um desafio para os sindicatos. Trazer este equilíbrio. Não podemos perder e temos que ter um controle para que não chegue a valores e condições exorbitantes para que comprometa parte dos salários. Ao ponto de dizer o seguinte, eu dou para o trabalhador e para a família ele assume. Não dá para ele pagar R$600 de plano de saúde para 2 dependentes. Se o salário dele média é R$2.200, vai fazer diferença. Ô Adilson, um tempo atrás, eu conversando com uma das operadoras que a gente trabalha lá, que é plano odontológico, eu não tenho na minha convenção a obrigatoriedade do plano de saúde. Deveria, mas infelizmente para a questão de obrigatoriedade é mais difícil. Eu, por exemplo, estou hoje lá com o sindicato com um clínico geral especializado em cardiologia. Ele só é médico do HCOR e médico do Einstein. E ele está lá prestando um serviço para os trabalhadores e familiares. Porque assim, quando a gente dá um benefício lá, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Cadeira de roda, muleta, andador, cadeira de banho. Você oferece para o associado, ele pede para a mãe, para a tia, para a avó, e você é obrigado a conceder, porque se você não cede, ele vai falar, eu nunca uso o sindicato, quando eu preciso ele me atende. Então a gente expandiu. Hoje uma consulta lá com esse especialista, para o associado custa R$70, não tem lugar nenhum. Ele tem o atendimento clínico e o atendimento cardiológico. E aí ele faz os exames, ele pode fazer no convênio dele, ele pode fazer nos nossos parceiros. É um diferencial que não tem lugar nenhum. E eu não consigo instituir que a empresa pague R$5 para que esse trabalhador tenha um benefício gratuito. Mas ele quer tirar os R$5 na hora da negociação. Você entendeu? Ele não valoriza na hora que é para conceder para o empregado, mas valoriza quando é para tirar do custo dele, né? Porque ele tem que minimizar custo e otimizar lucro. Eu tenho uma grande desvantagem. O representante patronal aqui na Baixada Santista, ele representa tanto o grande como o pequeno. Então, o grande, ele é pressionado, que é o que recolhe para ele, e o pequeno, ele tem como bandeira que aqui no Brasil todo mundo defende o pequeno e não defende porcaria nenhuma. Né? Então, é sempre o micro e o pequeno, mas ele faz lá um programa chamado Repis, que é para pagar menos salário, ele faz tudo isso aí. Então, assim, eu tenho essa grande dificuldade. Não só eu, mas com certeza o estado de São Paulo todo. Só que na Baixada são 72 mil trabalhadores do comércio. No estado de São Paulo passa de 2,5 milhões e no Brasil mais de 10,5 milhões. Então uma categoria reconhecida desde 2013, porém ainda com uma dificuldade de organização muito grande, né? Você sabe, nós temos uma federação de 72 sindicatos filiados, muito forte, tanto na questão sindical como na questão política, a gente oferece curso, a gente oferece palestra e mesmo assim, Adilson, a gente não consegue um consenso. Aliás, agora, dia 22 de agosto, acontece o 3º Comerciário Destaque, é um evento que nós criamos para valorizar o trabalhador do comércio, onde eles têm uma premiação de R$8 mil, 4 mulheres e 4 homens vão ser reconhecidos, voto direto, voto aberto, ele pode pedir voto para quem ele quiser, para a mãe, para o tio, para o amigo, para tudo. Se o Rex puder lá votar, tiver CPF, ele pode votar. Pode votar. Mas é uma forma de valorização. E mesmo assim a gente tem essa dificuldade. Por quê? O sócio sai hoje dessa empresa, ele vira sócio na outra empresa que é o mesmo segmento, ele não retorna por quadro associativo. Ele só vai voltar para o quadro associativo quando o dente dele cair, quando o filho dele precisar do material escolar, quando ele precisar do desconto em farmácia. Então, esse sistema ele tem que ser mudado. E a gente tem que ser valorizado pelo que a gente faz para a categoria. A gente não quer ninguém amando o Adilson, amando o Washington, amando o Heraldo. A gente quer que a sociedade reconheça o nosso trabalho. E depois da internet disso aqui, ó, que todo mundo fala o que quer, fala asneira,
agora a inteligência artificial. O fake news agora ficou absurdo. Como que vocês sofrem com isso aí? Olha, pegar aqui, dentro dos segmentos, né, que nós representamos, 70% nós temos em norma coletiva a garantia de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores. 70%? 70% da nossa categoria está prevista ou em convenção ou em norma coletiva o benefício saúde. Aí, qual saúde? Não, é saúde. Então nós temos aí empresas que fecham pacotes a nível nacional, tá? Tem empresa que fecha pacote a nível regional. Então, o nosso desafio é estar acompanhando a melhora da manutenção do benefício, porque elas são também pressionadas pelas operadoras de seguro saúde ou de plano de saúde, né? Tem essas distinções. Só que olha o curioso, o trabalhador acha que a empresa está dando isso para ele. Não, a empresa não está dando isso para ele. A empresa está cumprindo aquilo que foi conquistado. Então o trabalhador ele entra na empresa, a empresa passa um contrato de trabalho e fala, olha, aqui nós temos alimentação, refeição, café da tarde, lanche, plano odontológico, você paga 19, plano médico, você paga R$ 42,50 para você e mais para cada um indivíduo, isso aqui nós temos. Aí depois que fecha o acordo, não foi muito bom o acordo, porque ele queria 8%, a empresa está oferecendo 4,5% ou 5%, ele se sente insatisfeito, então ele vai entregar uma carta de oposição, porque ele está revoltado porque o sindicato não pôde fazer nada. Mas ele não perdeu o direito, ele só se opõe. Ele não perdeu o direito, ele não para verificar e ler que aquele piso, que aquele reajuste, que aquela cesta de alimentação, o benefício da extensão enquanto ele está afastado foi mantido porque foi o sindicato. O sindicato intermediou. Ontem nós fizemos uma publicação e falou assim, o sindicato intermedia o seu desejo, a sua vontade com aquilo que a empresa oferece. A gente não expõe. Então a gente não vai fazer uma paralisação para expor o trabalhador. Então, infelizmente, o trabalhador, ele entra na empresa, ele acha que a empresa está dando, e aí ele acaba se revoltando contra aquele que é o verdadeiro aliado, que é o sindicato. E na maioria dos casos, só o plano de saúde, ele representa, na maioria das vezes, mais de 50% do salário, né? Sabe o que, Heraldo? O que acontece? O plano de saúde, se ele conquistar por titular, que é o associado dele, o representante dele, ele quer para o filho, para a esposa, só que fica caro. O salário não é condizente para bancar. Eu estava falando, eu fiz uma proposta de um convênio, iniciava com R$ 147. Adilson, não tem lugar nenhum, R$ 147. Só que ele queria fazer para o filho. Dava 300 e poucos reais. Ele não consegue, com salário de 2.000 ele não consegue. Ah, eu quero fazer só para o meu filho. A operadora não aceita. Tem que ter um titular. Tem que ter o titular. Então, é muito difícil. E outra, o trabalhador tem que entender que negociado hoje não tem garantia nenhuma. O negociado hoje, infelizmente, a lei tirou esse direito de garantir os próprios direitos. Então você tem que negociar todos os anos os novas conquistas que conquistou. Porque, como o Adilson falou aqui, a proposta sempre tira. E desse percentual que eu falei, tá? A expressiva maioria é para o titular e o dependente. O titular e dependente. Nós temos dois nichos que nós estamos já há algum tempo trabalhando, trabalhando, e aí é o sindicato que está dando esse suporte, que é a chamada telemedicina. Ah, mas resolve? Não, não resolve, mas traz um benefício. Então o trabalhador ele consegue ali, com a telemedicina, que a gente está conseguindo intermediar com parte dessas empresas de menor porte, ela custeia uma parte, o restante o trabalhador vai continuar, mas é bem menor. A R$ 40, grupo familiar de até 3 pessoas para ter na palma da mão uma telemedicina. E aí, através de outras parcerias, a gente consegue estender para que tenha um cuidado melhor
para o bem-estar dos Resolve, trabalhadores. gente, sabe por quê? Porque o grande problema nas operadoras de saúde era sempre na questão de consulta, exame, né? Porque Sim. eles alegam que o trabalhador gosta de fazer Sim. exame e consulta, que era o que saía tanto custo. A telemedicina vem eliminar isso aí, entendeu? Porque tem muitas coisas que o médico, à distância, ele consegue identificar e fazer algo já minimizando uma coisa futura. Se ele identificar que o problema é mais grave, aí ele encaminha para o hospital. Vai fazer o exame. A matéria de convencimento para que as empresas aderirem a esse programa foi falar para eles o seguinte: vamos trabalhar a prevenção. Eu falei, o trabalhador, antes de precisar se afastar por 3 dias por dores crônicas, ele passou mal de 2 a 3 vezes. Se você der a telemedicina e ele visitar de madrugada ou de manhã antes de sair para o trabalho, que ele passou com uma dor ou qualquer, ele vai ser medicado. Você vai evitar que daqui a semanas ou meses ele venha. Ou, claro, se for alguma coisa de maior tensão, mais grave, ele vai ter que se afastar. Verdade. Mas a telemedicina vem para trazer ali um suporte de prevenção. Estamos se aproximando do final. Eu queria aproveitar a tua presença aqui também e saber o seguinte: nós estamos aí se aproximando de uma data festiva, Dia dos Pais, que tem um forte atrativo do comércio. O trabalhador do comércio também se beneficia dessa data ou não? Talvez em comissão, alguma coisa assim? Olha, não. Na verdade, o benefício dele é que tem um volume de venda melhor, é um período de garantir o seu emprego, né? Porque é como o Adilson falou aqui. Se você for hoje verificar a entrevista do presidente do sindicato patronal, ele tem uma estimativa, acho que nós já conversamos em outro podcast, de um crescimento de 15%. Só que... Era 5, né? Isso, sempre foi 5. Só que assim, e o que o trabalhador do comércio, pai, ganha? Também se beneficia com essa data. O que o empresário nesse dia fala para ele: ó, Adilson, 50 mango aqui, para te ajudar no... Não, vai para o banco de horas. Não, né? Ficou até mais tarde. Não, no churrasco que a família vai fazer para você em homenagem ao Dia do Pai. Só que não dá, sabe por quê? Porque eles querem que trabalhem todos os dias. Como que a mulher vai comemorar o Dia dos Pais se eles acham um absurdo a mulher folgar a cada 15 dias? Então, assim, o trabalhador não ganha nada. O trabalhador não ganha nada. O que o trabalhador, na verdade, ganha é dor de cabeça, cansaço, dor na coluna, estresse. Tudo aquilo que o Adilson falou que uma telemedicina poderia resolver, porque hoje o trabalhador trabalha pressionado 24 horas. No comércio, mais ainda, né? Porque tem a IA, tem os checkouts automáticos, que é horrível, né? E quem sofre, infelizmente, são as operadoras de caixa que estão no tete-a-tete. Você vê aí relatos de agressão. Eu não sei se vocês viram, não é na nossa base, mas é uma grande rede de supermercado em Jundiaí. O açougueiro tentou esfaquear a própria funcionária lá e deu aí eles querendo evacuar o espaço. Recentemente, um supermercado atacadista aqui no Guarujá caiu todo o estoque. Graças a Deus não aconteceu nada de grave. Mas o que a gente fala para o trabalhador, e a gente faz questão disso, na nossa convenção, a empresa é obrigada a informar a data da CIPA, desde o processo eleitoral até o dia da CIPA. E quando a gente fala para o cipeiro que a responsabilidade é muito grande, eles não acreditam. A responsabilidade dele é com a vida dele e com dos trabalhadores. Há quanto tempo aquilo lá devia estar com problema? Porque não caiu de uma hora para outra. E o cipeiro tem a obrigação de acompanhar. Nós já trouxemos aqui, desculpe, eu acho só para completar dentro da sua fala. A responsabilidade do cipeiro é civil e criminal. A não relatar um ato inseguro, a não relatar um incidente que pode se tornar depois um acidente ou vitimar alguém, a empresa vai colocar para ele a corresponsabilidade dele não ter levado adiante, para se eximar. E a gente sabe que é o seguinte, o cipeiro ele não pode ficar preso na questão da estabilidade, tá? Porque a CIPA é coisa séria.
E a empresa tem que entender que o cipeiro está lá fazendo a parte legal. Porque hoje só se faz para cumprir cota, como tudo no país. Que quando dá os problemas, aí vai procurar os motivos. Quando pega fogo é o AVCB, que não tinha, pegou fogo por causa do AVCB, essas coisas que a gente já viu, né? Primeira coisa que se vai ver no incêndio é o AVCB. Né? Primeira coisa que acontece num desastre aéreo é se o avião estava com a sua documentação em dia. Na verdade, aquilo lá é habilidade. Se você tem um cipeiro que não tem uma habilidade de relatar, de fazer o seu relatório, ele vai fazer só o papel dele. Por isso ele tem estabilidade. É a verificação do extintor, a verificação do equipamento de reanimação. Nós fomos uma vez fazer uma CIPA, e aí a CIPA era lá no estoque. O cara tinha um estoque de papel higiênico dele, estava até no teto, pegando na lâmpada. Um curto-circuito ali já era. Meu amigo, já era. Já era, entendeu? E você vem de fora e você tem que falar, poxa, aí ó, a própria empresa não está vendo. Aí você tem técnico de segurança do trabalho, são empresas com suporte. E acaba, sabe, fazendo só para inglês ver. Então, a gente faz questão de estar lá na cláusula. É facultativa a nossa presença no dia, porque são várias, não dá. Tem grupos que colocam tudo no mesmo dia, que é para o sindicato não conseguir ir mesmo. Mas a gente, dentro do possível, a gente sempre está lá fazendo a nossa parte, que eu acho que é a nossa parte. Mas para finalizar, Heraldo, rapidinho aqui, a Adilson foi reeleito, sabia? Foi reeleito? Foi, a Adilson não. Sim, né? A Adilson e a diretoria. Toda. Isso, tivemos uma renovação, inclusão de mais mulheres na diretoria, que é importante. Claro. Né? Trazemos aí, sempre que possível, essa paridade entre homens e mulheres dentro das diretorias, independente da categoria. E o novo mandato será iniciado a partir de 1º de setembro, com vários desafios, entendendo que o primeiro deles é iniciarmos e mantemos a luta da redução da jornada de trabalho, porque essa é uma batalha que nós que temos mais de 30 anos, tivemos a redução de 48 para 44, estamos aí na expectativa de ainda esse ano temos a votação da redução de 44 para 40, respeitando as particularidades de alguns distintos segmentos que vão precisar, isso também é muito importante, que os sindicatos possam sentar com essas representações e discutir modelos de escalas, vantagens, porque o momento é de reduzir, e reduzir é bem-estar. E bem-estar traz certamente uma maior produtividade. A produtividade é um ganho para todos. Já se provou isso. Entendeu? Todo mundo, tudo na vida, quando você está feliz, sem sentir dor, tudo se produz mais, claro. Se produz mais, satisfação produz mais. Bom, é isso então. Vamos encerrando por aqui esse nosso momento comerciário e na próxima semana estaremos juntos aqui para mais um papo com o trabalhador das mais variadas categorias, não é isso? É isso aí, agradecer a presença do nosso companheiro Adilson aqui. E parabenizá-lo pela reeleição e a toda a diretoria, né? Sempre alerta. Estamos sempre alerta, entendeu? As mudanças, as transformações, porque o sindicato moderno se faz com acompanhamento. Agradeço aí a oportunidade, foi um prazer. E quando surgirmos a oportunidade aí de virmos comemorar conquista para toda a categoria comerciária, seja de qual segmento que for, que somos comerciários. Trabalhadores, né? É isso aí. Tá certo, então. Um abraço. Um abraço. Valeu, gente. Até a próxima.